Meus irmãos, seja bem-vindo em mais um PelejaCast, onde a fé é vivida, cantada e pregada. E é um prazer enorme ter você aqui mais uma vez com a gente. Me chamo Diego, sou apresentador do PelejaCast, juntamente com o meu amigo e irmão Diácono Wellington, que hoje não pôde estar, está ausente, mas está trabalhando para que este podcast, essa entrevista alcance o teu coração. E eu quero já pedir desde já, você que não é ainda inscrito no canal, você está perdendo muito tempo. Então se inscreve aí, compartilha, pega este link aí, compartilhe no grupo de família, de vizinho. Eu acredito de verdade que eles vão ser muito edificados. Hoje é um dia tão especial. Estamos diante aqui com um amigo mais que irmão, se assim dizer, homem de Deus, e eu vou deixar ele se apresentar aqui, mas antes de tudo eu te peço, aumenta a expectativa, fica com a gente, se prepara para ser edificado, que vai ser uma bênção. Nada mais, nada menos que meu amigo, irmão em Cristo, meu amigo Pablo Góes. Amém, Deus abençoe, amém. irmão. Obrigado pelo carinho, meu amigo. É uma honra, na verdade, estar aqui. É a paz do Senhor aos nossos irmãos, né? Eu me chamo Pablo Góes, como você já anunciou. Sou da cidade de Cotia, por misericórdia, pregador do Evangelho. Glória a Deus. E por algumas vezes militamos juntos aí em alguns altares. É uma honra estar aqui. Glória a Deus, pregador da palavra, homem de Deus, se assim dizer, primeiramente, casado. Manda um Glória a abraço Deus. para a esposa, Com profeta. certeza será mais do que dada. Minha esposa Ingrid, que gostaria muito de estar, mas eu sei que vai assistir no outro momento, né? Teve alguns compromissos. A ela que é a razão, né, do nosso ministério. Por que não dizer que pela excelência de um ministério masculino está uma esposa, né? Que não está atrás, mas Exatamente. está ao lado. Então, grande parte do meu ministério eu devo muito a ela. Glória a Deus. Pablo, você é uma bênção. Amém, Quero meu aqui amigo. iniciar com uma pergunta, e a pergunta é essa. Quem era o Pablo antes de conhecer a Cristo, Pablo? É uma pergunta boa. Na verdade, eu cresci no berço evangélico. Eu sei que a forma que falo pode parecer um pouco mais de idade, né? Eu tenho 21 anos, eu nasci em 2005, Meu né? Eu Deus. nasci em um lar que, na verdade, teve dificuldades, mas quando eu nasci, minha mãe estava num período de reconciliação, né? Ela estava voltando ali para Jesus. Nesse intervalo de tempo em que minha mãe estava aceitando Jesus, meu pai ainda não servia ao Senhor, também bem voltado, na verdade, às áreas da criminalidade. Meu Deus. Então, foi um período bastante difícil. Sim. E conforme eu fui ganhando, né, maturidade, discernimento, eu frequentava a igreja justamente por minha mãe, missionária Consuelo, mulher de Glória a Deus. Deus. E nessa fase eu ainda estava oscilando na fé, né? Quando crescia, eu entendi um pouco do que a igreja também passava para mim. É muito importante que a criança tenha esse contato, né, com os Exatamente. departamentos da igreja, com o núcleo da fé, com o estilo da vida prática do evangelho. E nesse período que eu tive esse contato, eu ainda oscilava no meu entendimento, porque eu sempre fui alguém nessa parte muito intelectual. Eu sempre gostava de questionar o porquê, né, o porquê da existência de Deus, o porquê de estarmos reunidos aqui, o porquê, na minha cabeça até o momento, perdermos tanto tempo Meu dentro, Deus. né, daquele núcleo de fé e falando a despeito daquilo que eu não via. Sim. Esse foi um dos meus primeiros questionamentos, o fato de não ter contato com aquilo que eu tanto falava, tanto cantava, tanto encenava ainda quando chegava lá na frente no departamento infantil. Meu Deus. Então era uma coisa que me pegava muito. O meu ato de conversão começa quando eu decido chegar ali nos meus 14 anos e frequentar um vestibular. No meio desse vestibular, estudando muito, meu sonho era ser médico. O Espírito do Senhor me visitou em um dia aleatório. Eu não Meu tinha nem a Deus. intenção de orar, pela qual, né, muitas vezes a gente não tem, mas eu ali, sem intenção nenhuma, decidi perguntar ao Senhor se ele estaria neste negócio. E aí, fazendo esse veículo de contato, enquanto buscava entender e estudar, Deus comigo falava. Até então, o meu preparamento era para medicina. Sim. Me recordo que eu, estudando como um doido, peguei alguns livros e dentro deles, falando do tato da ciência mesmo, encontrei Deus de uma forma totalmente Meu Deus. aleatória, né? Me recordava do escrito do livro de Hebreus, o autor aos Hebreus, né, escrevendo, salvo engano, capítulo 4:12, quando diz que a palavra é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra a divisão do espírito, da alma, das juntas e medulas. E aquilo me pegou muito. Eu justamente estava estudando a medula, Sim. extremamente difícil de acessar, uma coisa tão tenebrosa. Eu lembro que na leitura eu ficava até preocupado, porque o acesso à medula é um dos mais difíceis que a gente tem dentro do campo da Sim. medicina. E eu estudando apenas para conhecimento acerca da célula-tronco, desenvolvimento.
eu encontrei Deus. E aquilo me constrangeu, porque eu pude perceber que naquela dificuldade nós conseguimos acessar. Então, entendendo a isso, eu fui rendido a orar. E quando eu fui orar, o Senhor falou comigo. E como se uma resposta, se meu vestibular daria certo, a Meu resposta foi: Deus. você vai cuidar da alma, mas não Vai tocará cuidar. no corpo. Meu Deus do céu, que Isso me coisa incrível. constrangeu tanto, porque eu entendi que, na verdade, Deus estava tendo uma aversão ao que era meu sonho. Sim, E aí eu comecei a entrar numa briga com Deus a despeito do que era o meu sonho e do que era o do que era o chamado. chamado de Deus. E aí, rendido a isso, comecei a criar uma aversão às coisas de Deus. Meu Comecei a Deus. querer um pouco correr desse ato de fé, dessa profissão de fé, e passei a entender que profissão de fé tinha que vir com evidência. Sim. Então eu comecei a tentar ocultar as evidências que eu era cristão Meu para Deus. tentar desvincular esse ato de fé. E veja bem o que aconteceu. Nesse meio tempo de oscilação, foi nascendo a realidade de quem eu sou hoje, né? Deus me encontrou literalmente enquanto eu procurava me esconder dele. Meu Deus. E aí, buscando de alguma forma me ocultar de Deus, eu me recordo que eu ainda ia muito piamente voltado ao vestibular, voltado a estudar, batendo de frente com Deus. E aí, por diversas vezes, eu ia a algum lugar e chegava a um determinado ministério, minha mãe missionária, então ela sempre ia pregar. Sim. Nos compromissos que ela tinha, eu decidia ir acompanhá-la, às vezes só por contato mesmo, Sim. mas não querendo ter contato diretamente com Aquele vínculo aquilo. mesmo. Eu era muito tímido, então eu também me escondia através da timidez, justamente para não ter contato com nada e querendo só estudar. E muitas vezes nesses compromissos Deus usava seus profetas e de certa forma chegava a mim mensagens tais como essa: tu cuidarás da Da alma, alma, mas não não do tocarás no corpo. corpo. Meu E aquilo me Deus. deixava indignado, porque eu dizia, Deus está indo contra o meu Contra sonho. meus E projetos. eu ficava doido, porque meu sonho, de fato, era: eu quero entrar em avião, eu quero estudar, eu quero chegar nos outros lados, nada por âmago ou ego ou Sim, orgulho, mas eu sim. quero chegar para fazer a diferença na vida de alguém. Sim. Então, meu sonho sempre foi entrar num avião, ir até um departamento dentro de um hospital e cuidar de uma vida, cuidar Exato. de alguma forma, fazer algo por alguém. E aí, quando passou-se o tempo, Deus falando muito isso e repetindo por diversas vezes essa mensagem, outra coisa que começou a me constranger, perceber que Deus, ele não guardava segredos, ele visitava Ele profetas enviava. e sempre Exato. com a mesma mensagem, e esse padrão foi se repetindo ao nível que eu não tive outra forma a não ser me render. E quando eu me Sim. rendi, Deus, na última vez que comigo falou, com o quarto fechado, ele disse: eu vou te levar aonde teu sonho não te levaria. Meu Deus. Então ele Forte. só disse pra mim: se renda ao chamado. E quando eu decidi me render ao chamado, foi quando eu tive um sonho muito profético, em que nesse sonho eu vi uma mulher muito cheia de Deus, ela vinha na minha direção e puxava a minha língua para fora, Meu e Deus. nesse ato de puxar minha língua para fora, ela dizia: tiro as travas da sua língua e te digo, pregue a minha palavra. E aí quando Glória eu a Deus. despertei, foi até algo muito único, né? Eu tive muita dor na língua naquele dia, Meu Deus. de quase não sustentar as palavras, de tentar falar e Forte. sentir o peso da dor. E aí eu entendi a responsabilidade daquela rendição. Assim que eu me rendi ao Senhor, que eu tive esse contato com Deus, que eu decidi seguir o chamado, eu entendi hoje, o peso do que ele estava me dizendo. Eu tive convites a ministrar, eu comecei a pregar a palavra, me debrucei na Santa Escritura, e quando eu tive contato de fato com o céu e ele descortinou para mim o que é a santa palavra dele, o que é levar o evangelho, eu pude entender que de fato o chamado me leva onde o sonho não me Não levaria. pode levar. E é justamente isso. Eu me recordo que na primeira vez que fui a outro estado para ministrar, foi exatamente esse confronto que eu tive com o Espírito, e ali teve uma mesma explicação. Quando ele olhou para mim e disse: eu não disse para você que te realmente o levaria. chamado te levaria onde o sonho não te colocaria. É forte. Então hoje grande parte do que eu vivo literalmente mudando em vidas, não é no ato da profissão que eu queria, mas é justamente no chamado que eu tanto Sim, neguei. sim. Então sim, hoje o Pablo é literalmente alguém que vive o chamado entendendo o propósito como razão de existência. Então, eu entendo o meu chamado como esse propósito de vida justamente por causa da razão de existência. Eu só estou aqui por causa dele. Da existência. Então, é Forte justamente ele quem demais. guia isso. Exatamente. E, Pablo, você falou algo que me chama muita atenção, por quê? Porque fica uma, não vou falar dúvida em si, na sua pessoa, mas fica uma dúvida no ponto de muitas pessoas,
que a gente sabe que Deus ele ainda continua chamando, como levantou homens e mulheres no tempo, né, antes de Cristo, ali levantou Sim. homens e mulheres com um propósito, depois de Cristo levantou homens e mulheres com propósito, no nascimento da igreja, depois que a igreja nasceu, ainda continuou levantando. Eu acredito ainda Sim. fielmente que Deus faz, como estou na frente aqui de alguém que Deus ele chamou e levantou. Deus ele continua chamando, correto? Sem dúvida. Mas as pessoas hoje ela têm esse medo, Pablo, de abandonar sonhos e projetos para viver o chamado de Deus. Sim. Se fosse para você deixar um conselho para este jovem ou para esta jovem que tem o chamado, mas está relutando contra esse chamado por conta de sonhos, qual era o conselho que você daria, Pablo? Dá esse conselho para esses jovens aí. Com Vai ser certeza. bênção. Olha, o melhor conselho que eu posso te dar, eu vou basear ele na questão do livre-arbítrio. Livre-arbítrio, na minha visão, é uma questão de inteligência. Quando nós olhamos para Deus no éter da criação, nós entendemos que ele é dominador sobre todas as coisas. Isso é uma visão muito simples. Sim. Se ele é o criador e dominador e sustentador de todas as coisas, é porque ele tem visão de coisas que a gente nem chegou e Exato. não sabe do outro lado. Quando eu falo que livre-arbítrio é uma questão de inteligência, eu estou te dizendo que se Deus está dizendo para você que a esquerda é ruim, Aleluia. certamente é melhor você confiar na voz que está te dando um direcionamento. Exato. Justamente porque ele conhece o teu amanhã. Quando eu olho para Deus no sentido atemporal e entendo que ele habita na eternidade, ele está acima de qualquer variedade de tempo, eu também estou dizendo que ele está acima de qualquer possibilidade de variação humana. Então um homem desperta com um pensamento, ele dorme e o mesmo sentimento que ele acordou não é o que ele vai se deitar. Então nossa mente varia, no inerente, oscila em sentimento, em pensamento, durante as 24 horas que nós temos. Exato. Então o peso disso é muito importante, porque o que a gente quer fazer de manhã, à tarde a gente já esqueceu. E à noite a gente vai deitar e nem lembra do propósito porque levantou. Então o peso de entender que as palavras de Deus são eternas, quando o próprio Jesus disse, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão, é dizer para você literalmente, arque com a responsabilidade de cumprir tudo quanto Deus te disser. Aleluia. Por quê? Porque embora tenhamos sonhos e projetos, estamos de mão dadas com aquele que conhece o nosso futuro. Então Deus não está no nosso passado, como se diz, olhando para as coisas que fizemos. Ele está olhando para o nosso futuro e esperando isso como triunfalismo para o seu próprio nome. Então o conselho que eu posso te dar, seja inteligente, ouça e atenda à voz de Deus. Glória a Muito Deus. simples. É melhor viver o chamado e o propósito de Deus do que o sonho, né? Sem dúvida, ele coloca a Glória. gente em lugares que a gente não espera. Eu Eu creio posso te nisso. dizer que existem acessos que vão ser dados a partir do chamado, que o sonho, a profissão, o diploma na parede não nos daria. Sim, E eu não sim. falo isso como quem está dizendo, ó, pare de debruçar sua vida ao estudo. Não, eu digo conheça, mas encontre Deus nos troféus. Glória a Deus. Encontre Deus nas prateleiras das suas medalhas, encontre Deus forte em tudo demais. isso. Forte. Entende? Algumas pessoas vão viver esses acessos, Sim. mas existem outras que vão precisar dar mão ao chamado, Dá mão ao e chamado. caminhar a entrada ao deserto, sabe? Sim. É sobre isso. Agora, uma coisa assim que interessante eu voltar nesse mesmo sentido Sim. é que não é fácil, né? A gente Não. também não pode ser omisso. Não, né? não tem como A gente- romantizar. A gente falando dessa forma parece que é algo simplificado, Sim, mas não é algo assim que realmente gera um desconforto. sim. Gera um desconforto porque você está saindo da sua zona de conforto, está saindo fora dos seus sonhos, da sua zona, né? Exato. Em si, a se dizer, mas vale muito a pena, Pablo. Sem dúvida. Vale muito a pena. E Dói, mas é muito- gratificante. Exatamente. Pablo, voltando aqui, qual foi a sua maior experiência que você teve Uhum. até o momento, se assim dizer, com a pregação? Algum momento ali no decorrer da ministração da palavra? Conta Sim. pra gente uma experiência que você já teve, compartilha aí. Eu acredito que grande parte, como todo bom pregador, ele se debruça a ter o seu esboço pronto, Sim. onde ele faz uma grade de proteção, né? Nós costumamos ter ali uma folha rascunho, ou até mesmo com o passar do tempo, a Sim. tecnologia, nós sempre deixamos um bloco de notas, uma Exato. anotação, sempre estamos ali nos debruçando algum recurso. Sim. Bom, na maioria das vezes, acho que como todo bom pregador, meu esboço estava comigo, então eu estava contando com o meu Com o esboço. esboço. Então eu me debrucei para a palavra, eu procurei me aplicar para aquilo, mas chegando em um evento que na verdade era um evento de muito nome, numa catedral inclusive, quando eu recebi esse convite, na verdade as pernas tremeram, eu já cheguei lá ainda profetizando para as pernas parar de tremer, e isso não aconteceu, mas meu esboço estava pronto. E eu confiei tão piamente na mensagem que eu tinha ali No esboço. comigo, eu apliquei tanto
que aquele conteúdo seria tão apoteótico, e nisso eu Sim. quis criar comigo uma expectativa Dentro do meu esboço. esboço. Só que o esboço falava mais da minha capacidade cognitiva de produzir a mensagem Sim. do que o Espírito queria mesmo tratar com a Tratar. igreja. Então eu não quis discernir, e isso é uma coisa que a gente tem que ter Sim, cuidado. tem que ter cuidado. Eu nutri mais em oração o peso do Espírito que se manifestaria na minha capacidade Sim, do que no que o Espírito queria de Queria fato fazer na igreja. sim. Então eu ocultei essas duas coisas e cheguei até o dia, até a data do evento, com o meu esboço preparado, Apoiado com a no minha esboço. capacidade, refém do esboço. Sim, sim. Não Então é eu errado em sentei si. de forma alguma, na verdade é importantíssimo. Esse é o peso. Contudo, a oração ela nos ensina exatamente a entender qual é a necessidade da igreja. Exatamente. É por isso que todo pregador que não nutre a sua vida espiritual, ele acaba ficando refém de conteúdo, Exato. esquecendo que a letra pode matar. Exato. E o espírito que dá vida. Vivifica. Então eu acabei ficando tão refém da letra que quando eu cheguei no evento, um evento que chamou multidões, pela misericórdia, muita gente, e eu ali sentado, e o culto foi fluindo, percebi que a mensagem estava tomando, literalmente o Espírito testifica no Sim, decorrer sim, do culto sim, do que decorrer é do do culto. Espírito. Exato. Mas foi tomando uma proporção e se direcionando a outra A mensagem. outro ângulo, exato. E aquilo foi tomando uma proporção que começou a me preocupar. Falei, se eu Porque eu pegar falei, o opa, esboço tá... O esboço está fora do que o Espírito está Exato. tratando. E aí eu comecei a ficar preocupado. Dá uma preocupação. Eu disse, Deus, o que eu vou fazer? E aí eu chamei o Espírito, falei, Senhor, vem aqui, Eu tô à fale disposição. comigo, porque até aqui eu me preparei no que eu acho, Sim. que eu deveria falar. Mas entendendo que eu nutri em oração errado, eu quero orar de forma certa. O que teu Espírito quer de mim? Sim, O exato. que o Senhor quer falar com a Pra igreja? esta noite. Qual é o segredo para alguém que está aqui? Sim. E aí o Espírito alterou, literalmente, o senso, o declínio da minha capacidade, voltando para outro texto. Sim. Só que, para todo bom pregador, a gente sabe que sempre é bom ter uma grade de proteção. Exatamente. E na maioria das vezes a gente sempre deixa uma mensagem em reserva sim. ou pensa em algum texto clássico que a gente já tratou. Exato. Dura coisa é quando o Espírito vem na contramão de tudo que a gente já estudou, fazendo-nos um texto desconhecido, mas que a gente tem familiaridade. Com a imagem. Então eu olhei para aquele texto e fiquei totalmente refém do Espírito. E posso te dizer que foi uma das melhores mensagens que eu já preguei Sim. na vida. E traz uma tranquilidade. Exato, Traz porque uma aí você tranquilidade. começa a entender que você é instrumento. Instrumento. E que a mensagem nunca foi sua. Exatamente. E aí eu parei, literalmente, de tentar adulterar a capacidade da mensagem Sim. dentro do que eu achava que era capaz que eu passasse, Sim. sabe? E essa foi uma das maiores experiências que eu já passei, quando eu fiquei refém de uma palavra que não era minha. Meu Deus. E aí eu tive que ministrar exatamente o que o Espírito queria para aquele momento. Foi aí forte. que eu entendi que eu não passava, nunca foi sobre mim, Sim. mas que eu não passava de um De um instrumento. instrumento. E aí eu pude entender quando o Espírito me chamou de um jeito muito simples e disse assim, perceba o teclado. E eu olhando para o culto, olhei para o teclado, e aí ele olhando ali, as pessoas olhavam quem o tocava e parabenizavam e tudo. E eu olhando aquilo, eu disse, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? E o Senhor falou exatamente isso, você não passa de um teclado. Isso é um teclado. Ninguém vai elogiar, o importante é quem É quem toca. Meu Deus, E aí o Espírito Pablo. falava isso exatamente comigo. Pablo, você precisa entender que a sua instrumentalidade é o que eu vou usar. Sim. Então, pregue a palavra, ela não é sua, mas seja refém da palavra. Então é isso, hoje, claro, estudando, meditando, sabendo, Sim. conhecendo. Porque quando o Espírito quer falar, ele só precisa que eu saiba. Exatamente. Que eu tenha conhecimento desse texto. Isso é maturidade. Sim. Maturidade e entender. Porque, assim, todos nós, pregador, que estamos iniciando, fala assim, né? A gente está pregando, pelo menos eu, prego há cerca de 8 anos, mais ou menos, 8 para 9 anos. A gente, no início, a gente cria esse senso, sabe? Tipo, a gente se prepara, a gente cria, mas a gente precisa ter essa maturidade. O que Deus quer fazer? O que Deus quer falar? Lógico que a gente não vai tirar a responsabilidade de não estudar. Exatamente. Porque precisa estudar, porque infelizmente tem pessoas, né? Eu não vou citar, mas tem pessoas, ambiente que falam assim, não, eu só vou abrir a Bíblia e Deus vai falar comigo. Não, bibliomancia não existe. Você tá entendendo? Dentro do nosso conceito de fé não existe. Então, assim, a gente precisa estudar sim, a gente precisa se dedicar em oração sim, precisa buscar recursos, só que a gente também não pode ficar só refém daquilo. E que experiência, eu já tive algo parecido também, Pablo, de eu estar refém de um esboço.
bolso, né? Tava uma mensagem preparada para Pronto. ministrar. Chega no ambiente lá, um ambiente justamente isso. A gente observa o ambiente, Exato. vê o que Deus está tratando, fluindo. Puxa, Deus, e o Espírito Santo testifica, não é essa mensagem. Exato. A mensagem é válida, o texto é válido, Sim. só que não para este momento. Eu acredito muito que tem hora que Deus ele muda o rumo da mensagem por conta de uma pessoa só no culto. Exato. Quando ele separa as 99 para ir atrás de uma. Pra Talvez uma. tem hora que, né? Exato. Que tem 99 e Deus separa uma. Opa, poxa, eu vou ter que mudar a mensagem por causa daquela ali. Deus Ele é tão bondoso, tão misericordioso que ele... ele vai ao poço sem interesse na água. Meu Ele faz Deus isso. do céu, de vez em vai quando, ao poço sem interesse na água. de vez João em quando. 4, João 4. Exatamente, João 4. Ah, meu Deus. A gente vê que ele mostra pra gente o propósito. E o propósito é esse, ele tem um propósito. Sim. Só que a gente, ligado ao destino, só olha pro poço, Só né? olha pro poço. Então, certamente, ele deve estar com sede, mas o interesse nunca foi na água. E é forte. isso, a gente precisa começar a administrar melhor o que Deus quer com a gente naquele destino, né? Forte. A gente fica tão preocupado com o trajeto, e aí a gente começa a ter as nossas grades de proteção, e vai firmando, até a gente perceber que nunca foi sobre o poço. Nunca foi sobre o poço. Mas Nunca Senhor, foi a não fonte tem de uma Jacó. corda, não tem um balde, o poço é Como fundo. assim? O poço é fundo. Tu vê a Chequi, ela não tinha percebido ainda que o interesse dele não era na água, era nela. Meu Deus, É isso. o interesse Então esse é o em segredo. você, meu pai, que coisa É forte, isso. Pablo, que coisa extraordinária. Pablo, uma experiência que você já teve, né? Eu conheço, sei, de oração, família de oração, Missionário Por Consuelo, Deus misericórdia. abençoe. Gabi, Grazi, Benção. Mel, Deus abençoe. Amém. Uma experiência que você já teve com a oração. Se você Sim. fala, nossa, Diego, essa experiência que eu tive orando, compartilha com a gente, eu creio que vai Com ser muito certeza, edificante com e certeza. vai trazer talvez um combustível para alguém que não ora alguns dias orar, né? Com certeza. Cara, falar de oração é literalmente sermos transicionados ao ambiente entre guerra e jardim, né? É impressionante perceber que toda vez que nós somos levados a orar, a gente precisa entender primeiro o cenário em que estamos. A gente percebe um Cristo que dorme numa tempestade, mas que fica acordado dentro de um jardim. Meu Deus. E o segredo para o despertamento do ambiente é entender o peso que nos leva até lá. Quando a gente observa o descrito de Lucas no capítulo 22, quando ele fala a respeito do Cristo no Getsemane, ali se inclina um propósito muito forte. Sim, Me chama muito a atenção o verso 44, quando diz assim: posto em grande agonia, orava mais intensamente. Isso é uma questão que me pega muito na oração. Eu tinha muito problema para orar quando eu observava a questão do porquê se orar. Meu entendimento era basicamente esse: porque eu comunico Deus a despeito de algo, ciente de que Ele de Ele tudo já sabe. Porque a gente vai solicitar intervenção divina sim. se Deus já sabe e fala constantemente que está no controle da situação. Então eu não via necessidade. E aí eu tive uma experiência justamente com a oração, quando eu me encontrei fraco, desanimado. E aí eu fui dobrar no joelho para ter um contato com Deus. E nesse contato foi interessante, porque a primeira coisa que eu fiz foi denunciar para Deus as minhas fraquezas. E olha o meu pensamento quando eu tive contato com a oração. Na minha cabeça, pessoas que eram extremamente usadas por Deus, que tinham contato com Deus, falavam que tinham ganhado isso através da oração. Sim. A minha consciência, pela razão, era a seguinte: essas pessoas que são muito usadas, certamente são heróis, têm superpoderes. Sim. E aí, muitas vezes, eu no círculo de oração, minha mãe ia para lá e para cá na obra, eu chegava junto e sentava nos bancos de madeira e ouvindo senhoras orarem, eu observava, porque aquelas mulheres quando levantavam citavam Fora de nome, série. falavam de endereços, e eu achava aquilo fantástico. Eu falava, essas mulheres certamente têm superpoderes. Sim. Mas eu fiquei tão incomodado de perceber que elas usavam daquilo e queria saber o recurso. Sim. Então eu sentei do lado de uma delas e ouvi a oração. E para minha surpresa, a oração iniciou dessa forma: Senhor Deus Pai, me coloco diante da sua presença e te peço, de mim tenha misericórdia. Eu sou falha, sou pecadora, e se o Senhor se ausentar de mim, não acontece nada. Não farei nada. Aquilo me constrangeu. E eu Sim. fiquei com uma interrogação na mente. Eu disse, como alguém que é tão usada Tão por usado, Deus tão falho. se prostra para declarar dependência, que é fraca?
E aí eu entendi que a munição da oração literalmente era uma questão de amplitude de sustento. Eu entendi que pessoas espirituais só conseguem ficar de pé através da oração. Aí eu entendi o que é ter uma vida de oração. Uma casa se mantém de pé por causa da oração, uma família se mantém de pé por causa da oração. E na oração é declarada essa dependência. E é interessante, porque o que nos move a orar justamente é a densidade dos problemas que somos subordinados. Elas são veículos. Tanto é que a própria dor foi o motivo de levar Jesus a orar mais intensamente. E aí eu pude entender. Oração, para mim, hoje, é literalmente entrar nela até que o céu me informe, mais do que eu procuro entrar para informá-lo, sabe? Não é jogar palavras ao vento, mas é procurar Deus até que Deus o encontre. Esse é o peso principal da mensagem. E hoje nesse entendimento, para mim, orar dentro das experiências que eu já tive, foi literalmente encontrar Deus no meio das minhas dúvidas. Meu Deus. Eu sempre fui uma pessoa, Diego, que questionava muito, sempre fiz muitas perguntas. E quando Deus me respondeu através da oração, eu entendi que se eu não orasse, eu continuaria sendo uma pessoa ignorante. Então hoje eu oro para fugir da ignorância. Então eu posso falar com muita propriedade. Para mim, orar é para fugir da ignorância. Toda vez que eu oro, eu sou constrangido a entender o que é racionalidade. A razão humana, ela não está voltada. Isso eu falo para quem é espiritual, porque só os espirituais entenderiam. Mas a razão humana, ela não está voltada somente no intuito, no ímpeto da ciência, mas está voltada também à razão da nossa fé. É por isso que quem tem razão dentro da fé consegue encontrar Deus na oração. Então a oração, sim, ela, para mim, é a condução da fuga da ignorância. Eu só consigo saber o que vai acontecer se eu orar. Eu só consigo me manter de pé diante do que ainda vai vir se eu orar. Ainda que eu não saiba o que vem. Entende? Então orar é declarar dependência diante daquele que nos sustenta. É solicitar a intervenção diante a quem controla tudo. Por quê? Porque justamente ele é aquele que está no controle de tudo. Então chamamos Deus não como quem vai informá-lo, mas porque nós somos limitados demais, então precisamos de informação. Essa é a visão para quem precisa orar, para quem entendeu o que é orar. Nós precisamos voltar a fugir da ignorância. Acharmos que somos fortes demais. Não te estribes do teu próprio entendimento, né? Esse é o segredo da oração. É forte. E Jesus, sendo ele o próprio Deus, ele orava, né? Ensinou os seus discípulos a orar, porque os discípulos achou que deveriam, né? Senhor, nos ensina, né? Como orar. Aí Jesus dá a grande lição, a oração. Jesus, ele orou. Antes de Jesus curar, Jesus não orava para curar. Eu tava conversando aqui, teve um podcast com o irmão Paulo. Jesus, na hora de curar, ele não orava, né? Não orava. Ele liberava a palavra. Exatamente. Ele apenas tinha a função do ministério, ele liberava a palavra, mas a oração era sempre um momento particular. E eu achava isso fantástico. O Cristo que se retirou à parte para orar. Esse é o segredo. A oração, ela não precisa de multidões, né? A oração não é. E tem muita gente que hoje em dia confunde, porque fica refém da oração do outro, quando na verdade orar é o segredo do quarto fechado. Então é que ele ensina muito isso. Fecha a porta do teu quarto, conta para ele em secreto, e o pai que te ouviu no secreto faz saber ao público. Esse é o segredo da oração. É interessante essa questão da oração, quando é citado isso, né? Entre no seu quarto, feche a porta, ore ao Pai em secreto, que vendo... Exatamente. Então, assim, olha, é muito interessante, porque o texto não fala assim, e ouvindo, ele fala e vendo. É interessante porque, assim, se tá no secreto é pra ninguém ver, mas o Pai vê, não ouve. Ele vê. O que ele vê? Ele vê a intenção da oração. Exatamente. Ele vê além. É por isso que no livro de Tiago, capítulo de número 4, se eu não me engano, versículo de número 7, ele vai falar referente da oração, né? Pedis e não receber porque pediu mal. Porque antes de ouvir o que você ora, ele vê a intenção pelaquilo que você ora. Que você foi orar. É por isso, eu não me recordo quem fala isso, mas é uma verdade. No grande dia, nós agradeceremos a Deus pelas orações que ele não respondeu. Meu Deus. É uma verdade. Orar, ela é a condução. Tem gente que não sabe pedir. E esse é o segredo. Eu preciso orar para fugir da ignorância. Esse é o segredo. Eu oro porque não sei. Eu oro porque sou fraco. Eu
oro para me render, Sim. justamente porque é uma questão de expressar a dependência que temos em Deus. Cara, é por esse motivo que a gente ora de joelho. É uma expressão de dependência, né? Não como uma regra de como se deve orar, mas é a expressão nata de que somos dependentes, rendidos, estamos subordinados a alguém que é maior e mais forte do que nós. Cara, esse é o ímpeto da oração. Sim, a expressão de fé, é literalmente expressão de vida. Eu creio de alma que a oração funciona justamente porque ela nos arrebata de toda ignorância, de toda a prepotência que de vez em quando nossa carne apresenta. Sim. É por isso que eu amo quando fala exatamente esse texto. Ele vê a intenção. A intenção. Meu, é sobre a insistência. Orar é insistência. Insistência. É insistência. Por isso que quando a gente olha para a perspectiva de Lucas também narrando acerca da viúva e o juiz iníquo. Eu li esse texto e ficava encabulado porque eu dizia como um Deus tão santo, tão grande, vai se comparar logo a um juiz iníquo. Exatamente. É uma coisa terrível. Isso fala de insistência. Tipo assim, fala mais sobre quem ora em si, porque o foco ali dessa ideia, dessa parábola, foca mais em quem ora, na insistência. Exatamente, e não no que responde. Não, exato. Mas é sobre a quantidade. Acho isso fantástico. A quantidade de quanto ela insistiu. É muito mais sobre essa insistência. Sim. Ela bate a porta todos os dias até que ele abra. Ela já tem uma negativa. Todos os dias. E é legal, porque o texto deixa claro, o juiz não temia aos homens, não temia nem mesmo a Deus. Exato. Mas porque o molestava, eu amo essa parte, o molestava, ela batia, ela insistia a ponto de causar nele dano, incômodo. Constrangimento. E eu acho isso fantástico, porque ela colocou ele em responsabilidade com o cargo que exercia. Eu acho isso um segredo para quem já entendeu o que é insistir na oração. É você entender que toda vez que você ora e leva até Deus a informação, o peso, a responsabilidade dos seus problemas, não no público, mas no seu secreto. Mostrando isso para Deus, mostrando as promessas. Eu amo isso. Quando você lembra das promessas, você acaba colocando Deus, claro, em responsabilidade com a sua própria palavra. E eu amo, porque Deus mesmo diz, eu sou fiel. Não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Exatamente. Então o peso da mensagem, da insistência com o que leva a orar, é também porque ele vê a intenção que você foi. E na mesma medida ele olha e diz, se esse juiz abriu a porta pela insistência dela, você acha? Exatamente. Isso que é incrível, essa questão da insistência. Vamos voltar. Jesus, ele orava, quando ele subiu ao Pai, os discípulos continuam orando. A ideia de Jesus foi ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Até que do alto, eu gosto disso daqui, até que do alto, porque essa palavra até não tem um prazo determinado, podia ser um mês, como um ano, mas eles persistiram até acontecer, porque eu acredito, né? Não tem uma data específica, mas tem um até, vai acontecer. Exatamente. Aí eles estão reunidos cerca de 120, capítulo de número 2, orando até. Porque o segredo é orar até, Pablo. É orar o até. Essa preposição faz toda a diferença. Muito, até. Muito. Até. E eles oraram quando de repente, porque assim, o até de Deus é de repente. É de repente. É de repente. É esse o segredo. É incrível. Tipo, é orar, insistir até acontecer. Aí todos estavam reunidos e foram cheios do Espírito Exatamente. Santo. Aí vem Atos capítulo de número 12. Tiago foi preso e morto, a igreja ora. Pedro foi preso, a igreja ora. E quanto a igreja ora, Deus está ouvindo. A intenção, a insistência. Eu tenho uma vez, eu fui pro monte orar, eu e o Matheus. Sim. Matheus, Deus abençoe. Daqui a pouco você vem vir pra cá também. Nós subimos para orar. E a gente orávamos cerca de 2, 3 vezes por dia. Tinha dia que a gente orava 3 vezes por dia. A gente saía para ir trabalhar, a gente ia para orar. Benção. Aí a gente voltava do trabalho, orávamos, e depois do culto, orávamos. De novo. Isso foi numa manhã. A gente já tava dias consecutivos orando. Meu Deus. A gente subiu para orar. Chegou no tempo que eu achei, poxa, acho que Deus não tá ouvindo a gente. A gente levantou para ir embora. Quando a gente se levantou, eu já fui para pregar a bolsa, eu escutei um barulho de uma águia. Uau. Uma águia, mas estávamos sensível. O barulho de uma águia. Eu não vou imitar uma águia, talvez eu passe vergonha. Mas o barulho da águia entrava no ouvido aqui, ó, tinindo. Meu Deus. E o Espírito Santo falava, eu que eu estou daqui de cima como o olhar de uma águia contemplando as vossas orações. Creio nisso. Chega a arrepia. Eu olhei pro Matheus e falei, Matheus, vamos orar que Deus tá vendo, irmão. Aí a gente ajoelhou de novo e foi orar. Então assim, é orar, é insistir. Tem hora que a gente tá orando, parece que a gente não sente nada. Exato. Mas Deus está ouvindo. Exato, e esse é o peso que te leva de novo a orar. A orar. Eu acho isso fantástico para quem entende o nível
que o leva a orar e sabe o nível da necessidade que carrega, entende que o não pode prevalecer diante disso. Exato. É por isso que orar é insistência, é batalha. Sim, E não batalha contra o espírito apenas, mas batalha contra si mesmo. exato. Porque aquela sensação de dobrar o joelho e parecer que não passou do teto, dobrar o joelho e parecer... E assim, é um detalhe muito importante, porque eu não falo só do espírito, porque a carne muitas vezes vai falar, você está perdendo tempo, Sim, então você luta contra ela. Quando você consegue orar e combater a sua carne, aí entra o espírito, os espíritos malignos, potestades. E isso revela um peso também, porque aí você orando e sensação que tem gente te observando, você orando e parece que exato. você ouve vozes, ouve coisas, vê coisas, e aí isso Com o revela olho muito mais, com o olho parece que vê fechado. coisas, cara. Você começa a sentir o ambiente como se ficando mais pesado Sim, e entra-se hostil. uma... Exatamente, e isso revela o peso, não da guerra, mas revela o peso da sua Da oração. oração. Satanás está com mais medo de você Do do que que você você dele. dele, Então é exato. por isso que você tem que orar. Exato. Esse é o segredo. Você é arrebatado de toda ignorância. Sim, E eu amo isso. Porque quando eu oro, a gente sai desse nível ignorante de pensar que Deus não está afim de nos responder. é E forte. é justamente por isso que a gente tem que estar lá até Ele Orando, responder a até gente. ele Orando. responder. Hoje, assim, né, observando o cenário atual, não generalizando, mas uma boa parte sim, Sim. os nossos cultos virou um mecanismo automático, Sim. né? Fugimos um pouco. Eu vou me colocar no meio porque eu tenho participado de algumas reuniões, e é onde a gente vê que foge um pouco essa questão da oração. Já não é mais Infelizmente. aquele estilo de vida de orar, Exato. né? Já entrou em um automático. Tenho tanto tempo de oração. Só que isso se dá porque as pessoas já não vivem mais uma oração em casa. Exatamente. Aí a pessoa chega no ambiente de culto, Pablo, ao invés de se prostrar para orar, não que seja uma regra, né? Só orar Sim. ajoelhado, porque você pode orar em pé, Exato. pode orar sentado, pode deitar no chão para orar. Já Sim. cansei de orar deitado, Não de se prostrar diante, sabe? Sim. Então não tem uma regra de se de joelho, se de pé, mas desde que ore. Ore. Só que Essa você vê que as importância. pessoas não oram. Chega, senta, pega o celular e mexe. Chega, Exato. senta e conversa com fulano, mas não conversa com Não Deus. conversa com Então Deus. gera aquele automático. Aí Sim. os cultos se tornam frios, Frios. calculista, Exato. onde as pessoas estão mais carnais do que espirituais. Um conselho que você daria para fugir desta frieza, Pablo? Para Qual que fugir, pra fugir hoje, para fugir. retornarmos aos velhos métodos. Eu falo isso com Deus. muita propriedade. Muita gente pode questionar os nossos métodos antigos, Uhum. os nossos patriarcas, mas não podem questionar os resultados. Eu acredito. E, para ser muito sincero, nós precisamos voltar à essência do que é de fato o evangelho, a simplicidade, o evangelho puro e simples. Quando a gente observa aqueles que não sabiam todo o engodo da palavra, não sabiam ela do início ao fim, mas sempre se debruçavam para o entendimento, embora não estivessem tendo tão profundo como temos hoje, Sim. com a qualidade que nós temos Sim. hoje, mas eles tinham o segredo da oração. Meu Exato. amigo, uma igreja que ora é uma igreja que com certeza se manterá de pé. O conselho é esse: voltemos às velhas práticas, aos velhos métodos, entendendo o peso do que Provérbios nos diz. Não remova os limites Isso. antigos que foram dados por seus pais. Meu Deus. O nosso problema é que nós, aos poucos, estamos afastando as pedras que nos aproximam de Deus. Elas nos espremem, Sim. mas elas revelam também quem é Deus. É um detalhe muito importante quando a gente entende a oração no sentido de nos conduzir até Ele. Quando Moisés olha para Deus e diz: eu quero ver a tua face, mostra-me a tua face. Deus olha para ele e diz assim: Moisés, se tu vê, certamente você morre. Exato. Parece que Deus deu a resposta direto, e parece até, quando a gente lê o texto, que Moisés não interpretou bem, porque ele diz: eu quero ver a tua face. A resposta não volta com uma modificação, volta com a mesma coisa que foi perguntado. Ele diz exatamente isso: eu preciso ver a tua face. E o peso dessa mensagem me constrange, porque ele sabe que pode custar a vida, sabe o risco que está correndo, mas continua lutando para ver. Então ele chama isso, mas a resposta de Deus é que mais me constrange, porque Deus diz para ele assim: ó, vai para a fenda da rocha. E é literalmente num lugar estreito, apertado, mas pela fresta das duas rochas ele conseguiria contemplar quem era Deus e ainda ver o de costa. É forte. Então esse é o maior segredo: voltar aos velhos métodos, é entender que não precisamos ampliar. Eu falo de cumprir escala, mas antes de chegar para cumprir a escala,
cumprir com o propósito do teu coração. Irmão. Eu falo de chegarmos no culto, mas antes de chegarmos no culto, termos um momento com Deus no quarto fechado. Eu falo de sim, frequentarmos os cultos, mas antes frequentarmos o lugar da oração de novo. Eu falo de abrirmos a nossa Bíblia no culto, mas eu falo muito mais de carregar ela no nosso coração. Eu falo desses métodos antigos, de pessoas que já entenderam que hoje nossa vida ela está voltada a mostrarmos o que fazemos para os outros. Sim. E esse senso, com muito respeito, falo isso, mas esse senso hipócrita tem feito a igreja desse tempo presente viver uma fé abstrata, Sim. que é mais ligada aos fatores humanos do que ao que de fato o Exatamente. Espírito quer propor. E você pode perceber, nossos cultos se tornaram frios, nossos cultos se tornaram teatros, nossos cultos se tornaram literalmente enfáticos no antropocentrismo. Sim. Nós voltamos a viver uma vida voltada ao homem e aos poucos estamos nos distanciando no lugar em que Deus Exato. deveria se revelar do lugar que ele de Exatamente. fato se revela. Sim. Eu preciso entender que eu vou entregar para Deus no culto, mas tudo que eu nutri na minha casa. E infelizmente as pessoas estão indo para o culto falar com Deus coisas esporádicas, lançando para ele palavras como se ele fosse responsável Exato. por pegar qualquer coisa e entregar para nós o que E nós acabou. estamos pedindo como meros solicitantes. Sim. E não é assim que funciona. Eu ainda creio numa igreja que vai viver muito do que a igreja antepassada viveu, Eu creio. justamente pelo propósito de entendermos que venham, Diego. Venham os melhores aparatos, construções das melhores Sim. igrejas, melhores qualidades de som, mas que nós não percamos essa responsabilidade com os velhos métodos, de Forte. manter o contato com Deus, manter uma vida devocional, Sim. de nos debruçarmos de novo a tudo que nos leva até Ele, conhecer da palavra que Sim. revela dele, examinar a Escritura. E é isso, é simplesmente voltarmos aos velhos métodos com o forte coração demais. adelante, como quem literalmente acende a luz para Shadrach, mano. Sim. Esse é o forte. segredo. O Vamos segredo é até que a acender luz, até a luz promover o encontro com Meu aquilo que Deus. buscamos. Eu creio nisso. E é forte demais. Eu, assim, lógico, a nossa visão é limitada porque a gente não tem, tipo, um alcance, e a nossa visão é limitada também por ver só o agora. Mas eu não consigo olhar para trás e ver o momento exato que isso aconteceu, sabe? Que a Real. igreja deu essa estagnada, essa parada. Eu não consigo olhar assim no tempo e observar, ó, foi aqui que aconteceu. Aí eu fiquei imaginando, tipo assim, o porquê eu não consigo enxergar? Porque não foi de uma vez. Infelizmente não foi. Foi gradativo. Foi gradativo. E Infelizmente esse é o gradativo. perigo. Esse é Sim. o perigo. Sim, e se a gente basear isso, eu vou usar como referência, mesmo sendo de outra estratégia, tá? Sigmund Bauman, ele dizia sobre essa questão do relativismo, essa era da sociedade líquida. Se a Sim. gente olhar para essa visão, é realmente uma verdade. Infelizmente, as facilidades com que nós chegamos em informação, em tudo que recebemos, não tá dando tempo para a gente raciocinar e guardar a informação. Sim. Porque essa sociedade líquida faz com que tudo que a gente receba saia na mesma medida que recebemos. Ou seja, o nível da facilidade também tem revelado como a gente tem deixado de dar o real valor às coisas como elas são. Dado o exemplo, hoje você não precisa mais pegar um livro e lê-lo do começo ao fim para obter conhecimento de determinado personagem. Sim. Basta você dar um Google, basta acessar qualquer inteligência Facilidade. artificial. Então o nível da facilidade fez a nossa régua em critério aos métodos Meu Deus. antigos caírem. Exato. E isso foi gradativo à medida que os tempos avançaram. E isso é importante, porque quando a gente fala de avanço, a gente entende que a sociedade saiu do peso da era antiga, das questões mais difíceis, Sim. mas também revela como aos poucos nós vamos perdendo o real valor de o que é o esforço até que se chegue no Meu galgar Deus. da excelência. Verdade. Então hoje nós não temos mais cultos excelentes porque nós temos facilidades que levem até um culto bom, um culto prestativo. Mas para o homem, você percebe que o homem se sente tão confortável na igreja que para ele já não é tão importante chegar no horário. Sim. Você percebe que é tão confortável que para ele já não é tão conveniente participar de alguns departamentos. Forte, irmão. Então, o nível da facilidade revela isso, o que nós deixamos de enxergar como real valor. A gente tem se perdido mesmo dentro do culto, dentro do ambiente, e assim, o senso da entrega tem sido deturpado, nosso senso de urgência e o nosso senso de prioridade. Meu Deus. Acho que morrerei falando isso, nosso senso de prioridade. Isso revela exatamente o que está no nosso coração. É forte, irmão. E a disposição do coração, ela começa quando a gente entende primeiro o que perdeu dentro dele.
Forte, É isso. forte, 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 forte. Livro de Joel, capítulo 1, versículo de número 4, vai falar um pouco justamente isso. O gafanhoto cortador deixou, né? E o gafanhoto migrador comeu. E o que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Gradativo. A gente ouve esta palavra para falar referente, muitas das vezes é essa ideia de dízimos e ofertas. Sim. Mas a gente pode aplicar a oração, porque isso daqui aconteceu de uma forma gradativa, né? E isso aconteceu com a oração. Real. Foi aos poucos, o inimigo ele não tem pressa. Eu ouvi essa frase, eu não lembro de quem é. Fantástico. Mas o inimigo ele não tem pressa de derrubar. Eu acho que ele é o muito paciente. Exato. Mais paciente que muito crente, ô Pablo. Demais. Ele tem paciência, ele não derruba de uma vez, ele vai aos poucos. Apesar que esse devorador aqui, que o texto está falando, esses gafanhotos, foi o próprio Deus que enviou para trazer ali um senso de voltar a buscar a Deus novamente. Então esse daqui foi Deus que enviou. Mas esse nosso da quesito de oração não é Deus que está, é nós que estamos deixando o senso de responsabilidade, o senso de deixar o conforto. Mas eu acredito que vai vir um abalo de alguma forma. Estamos porque aí não tem como, perto de um grande avivamento, estamos sim. E ele se dará ainda pelos remanescentes, mas também é impossível que ele venha sem antes nossa mente ser convertida à palavra, voltarmos a colocar Cristo no lugar dele de prioridade. Buscarmos a ele com a excelência do nosso ser. Sim. E o nosso problema é que a gente rende a Deus, mas com limites, né? Sim. A gente se rende, mas fecha umas portas no coração e diz aqui o Senhor não acessa. E esse é o nosso problema. A gente dá para Deus uma liberdade assistida dentro do nosso interior. A gente quer assistir onde ele vai entrar no nosso âmago, a gente quer assistir o que ele vai tratar. E a gente esquece que, como cristãos, vamos andar com o alvo em costas. Forte. E esse é o problema. A gente precisa voltar a esses métodos o quanto antes. Voltarmos. E eu falo com muita propriedade isso. Voltarmos a subir as montanhas. Voltarmos às consagrações. Voltarmos a uma vida de jejum. Uma fé prática. E uma profissão de fé com evidências. Eu quero que o mundo saiba o que eu estou fazendo. Isso é muito importante. Nós estamos numa era em que a autossuficiência tem visitado muito a muitos. Então a gente já não tem mais necessidade de comunicar aos santos as nossas necessidades. E essa autossuficiência vai aos poucos roubando a nossa comunhão. E é por isso que dentro do ambiente de entrega que era para ser em conjunto, tem havido aí essa dificuldade do irmão dar glória, do irmão conseguir dar para Deus o que é de Deus. Exatamente. E assim, meu amigo, tempo é oferta. E enquanto os cristãos não entenderem que tempo é oferta, eles vão continuar embaraçando o senso da prioridade. Quando a gente entende que tempo é oferta, a gente começa a entender no que estamos perdendo tempo. Meu Deus. E é justamente por isso que, envolvido no tempo que a vida nos dá, a gente precisa colocar nas prateleiras corretas quem deve estar e o que deve estar ali. Meu Deus. É por isso que a igreja tem se perdido nesse tempo, porque a prioridade dela já não é mais o sacro, o sagrado, o que é santo. É por isso que quando a gente olha para o tempo, tem muita gente perdendo tempo e quer com Deus uma eternidade. E aí eu lhe pergunto, como teremos em Deus uma eternidade se não conseguimos ter com ele nem mesmo um momento? Essa foi a mesma pergunta de Lucas, no capítulo 22, quando Jesus olha para os discípulos e diz, não aguenta uma hora comigo? Por quê? Porque justamente apontava para o propósito que ele faria para abrir a porta para uma eternidade. Meu Deus. A pergunta é muito clara e eu acho isso muito efusivo para este tempo. Nós precisamos rever o senso da nossa prioridade, entendendo que nosso tempo para Deus é uma oferta. Já percebeu que essa é a cédula mais cara que a gente tem nesse tempo? Verdade, valor. E é justamente isso. O dinheiro não se torna nada, eu consigo pagar a minha ausência. Tu entende? Deus. É por isso que o tempo hoje se tornou a oferta mais cara. Posso contar com você para uma oração? Não consigo, não tenho tempo. Posso contar com você para um clamor? Minha casa precisa de uma intercessão. Não tenho tempo. Você pode me visitar, me ajudar nas comitivas de visita? Não tenho tempo. Tempo se torna uma oferta. E a igreja tem se perdida pelas facilidades que conseguiram chegar para galgar a sua própria casa. Não tem feito literalmente visão, contato com o céu, quer de Deus uma eternidade e o pior de tudo, acham que vão passar com Deus uma eternidade. Mas tem perdido tempo, envolvido no tempo que a própria vida tem dado. É forte. E é justamente por isso que eu trago a esse tempo, essa consciência. Precisamos voltar aos velhos métodos. E isso só vai vir quando a igreja entender o que é prioridade. Você precisa
Colocar Deus de novo na prioridade. Assim você oferta para ele seu tempo de Na novo. prateleira da prioridade. Exatamente. Voltemos às velhas As práticas, se assim dizer. Sim, No aos velhos requisito, métodos os velhos cristãos. métodos. Interessante, Pablo, notar isso. E a gente já corre. Meu irmão, a hora voa, cara. Tá Vamos tão lá. bom, profeta. Fique em paz. Mas veja bem, observando esse lado, eu aprendi uma coisa. Se tá funcionando, pra que mudar? Esse é o ponto. Né? Então, assim, eles tem muito enfeite, muito excesso. Muito excesso. Uhum. E tirou o que estava funcionando. A oração, ela funciona. A oração algo funciona. que não tem como tirar, irmão. Não existe. Não tem como tirar. Aí a gente prioriza tantas coisas, enfeita tanto, sendo que a palavra ainda é a mesma. Entra, fecha a porta e ora. Entra, fecha a porta e clama. Nossos pais oravam. Exato. Né? E acontecia. Sim. A gente olha os relatos de não muito distante, vamos falar Davi Miranda, Sim. próximo. A gente vê que pessoas saíam curadas lá, no meio dos cultos, porque havia oração e Deus operava. Exatamente. Você passava, você sentia o peso do ambiente, irmão. Sim. O peso do ambiente, os nossos pais na fé oravam. Que a gente isso. precisa voltar novamente Esses velhos oração, métodos. a oração. Que coisa gloriosa, Pablo. Irmão, se você ficou até aqui com a gente, ainda não curtiu, não compartilhou, Pablo. Com certeza. Meu pai do céu. Não perca tempo. Compartilha com mais 5, 6, 7, 8 vidas. Exatamente. Manda para quem você sabe que precisa voltar a ofertar seu tempo para Deus. Exatamente. É uma questão de oferta. Se tivesse mais oração, a igreja tinha menos problema. Com Agora, certeza. Um olhando, vendo problema no outro, é porque não tá orando. Vamos orar. Com certeza. Tem perdido tempo. É forte. É perca de tempo. É forte. E o ambiente de oração não é um ambiente perfeito. Sim. Né? Se a gente observar assim, por quê? Atos capítulo de número 12, eles estavam reunidos lá. Exato. Pela soltura de Pedro. Quando Pedro é solto, ele sai, vai para casa de Maria. Exato. Chegando lá, ele bate na porta. Rode o recebe. Rode recebe. Rode não abre a porta, né? Não. Porque ela volta e fala, nossa, Pedro tá lá fora. Exatamente. E alguém olha e fala, não é Pedro, é um anjo, é o fantasma de Pedro. Então, quem tá orando, tá orando dizendo, Pedro vai morrer. É a oscilação, né? Oscilação Exatamente. do ambiente da oração. E a oração justamente é esse o segredo. Sim. É que a gente estabelece o tempo da promessa, o tempo do cumprimento, e aí tem uma linha muito tênue chamada espera. Sim. É na espera que o crente ora. Só que na espera ele mais oscila do que espera. E a gente disfarça, a gente desmistifica uma coisa da outra e começa a dizer, não, eu tô esperando, quando na verdade o que a gente quer dizer, eu não creio mais. Eu não creio mais, exatamente. Eu só tô aqui, eu tô cumprindo a demanda, mas de fato eu não espero mais, já não acredito mais. E isso é real. Eu acho que ele olhou e disse pra Rode, uma utopia, você tá vendo uma ilusão. Exato. E é literalmente isso, de tanto orar, chegou um momento que ele não acreditou mais. Eu acho que ele perdeu o propósito que o levou a orar. Do que levou a orar. É o que a gente tem vivido nos dias atuais. Aí ela olha, tipo, acho que ela cansa de insistir dizendo que é Pedro, porque o texto fala, Exato. né? Que ela insiste falando ali, mas o povo, não, é um fantasma. Acho que por duas ou três vezes alguém responde, não é Pedro. Aí ela vai, abre a porta e Pedro entra. Exato. Quando Pedro entra, o texto fala que Pedro fazendo eles ficarem quietos. Por quê? Por que falando para eles ficarem quietos? Alvoroço. Porque a resposta de Deus gera alvoroço. Aí ele entra e fala assim, é como se Pedro estivesse falando isso daqui. Sim. Você não acreditou quando o Rod falou. Sim. Então se cale agora só vendo. Porque a oração tem o poder de trazer à existência aquilo que não tinha. É só oração, Pablo. Olha, eu já vi Deus mudar quadro de hospital, Deus mudar cenário, sabe? Sentença por conta da oração. É verdade. Pessoa sendo curada, sendo libertada através da oração. Sim. Que a gente busca muitas coisas e esquece daquilo que é... Foco-alvo. A oração. Nós oramos, que a oração nos arrebate dessa ignorância desse tempo. É forte, só oração. Irmão. E eu vou morrer dizendo isso. Eu oro porque não quero morrer ignorante. Isso, que a oração ela precisa. A oração tira a ignorância. E é por isso que a gente precisa orar. É forte. É orar. É forte. Literalmente. E que venham, eu vou dizer isso novamente, que venham os velhos métodos. Eu não sou contra o nosso avanço. Sim. Mas a gente precisa entender que nós vamos avançar sustentando velhos métodos. Sim. Sem remover princípios. Sem remover os nossos limites. Sim. A gente precisa aprender que nosso crescimento está atrelado justamente aos princípios que Deus nos deu. Forte. Que avancemos como tivermos que avançar, mas não vamos remover o que Deus nos deu. E nem negociar sempre nem negociar, de forma alguma. É inegociável. E
é esse o peso. Eu acho lindo as estratégias que muitos tiveram para fazer o alcance chegar a outras pessoas. É porque não citar homens e mulheres de Deus que pregaram, santos missionários. No âmbito da educação, Edgar Roquette, uma vez, pai da radiofusão brasileira, eu acho isso fantástico, quando ele dizia assim, vamos fazer a educação romper limites. Achei incrível, quando olhamos para isso, o pai da radiofusão. E o que ele fez? Nasceu-se o EAD, o ensino à distância. É justamente esse o ponto que a igreja precisa observar. Hoje nós temos diversos métodos para levarmos o evangelho, diversos métodos para fazer, mas tudo isso é lindo de perceber, mas só pode ser sustentado pela oração. Pela oração. Ninguém consegue se manter de pé se não mantermos isso em oração. Forte. A gente precisa orar. A gente tem dependência em Deus e o nosso método é a oração. A oração é o veículo que nos leva até Deus. E justamente o veículo que nos leva a orar é a dor. É por isso que para algumas pessoas, é duro dizer, mas para este tempo, existem pessoas que vão continuar enfermas, mas que chegarão ao céu. Forte. Isso é complicado. Meu Deus. Porque a oração ela vai remediando. Sim. A oração ela tem poder de curar instantaneamente, mas tem poder de ser apenas um remédio, Sim. ser uma tala para quem tá manco, Meu Deus do céu. ser apenas uma remediação. E é importante a gente Só ora entender quando há necessidade. exatamente. Vai doer justamente para te levar para quem tem o remédio. Simplesmente porque Deus estanca, né? E é importante. Mas esse é o ponto da oração. Incrível. Meu Deus, que coisa gloriosa. Irmão, e tinha um bocado de pergunta aqui. Tinha muito acesso ainda, Pablo, pra gente conversar. Vai ter que ter um capítulo 2 aí. Será um prazer. E eu creio que vai ser uma bênção. Meu irmão, quero louvar a Deus aqui de verdade pela sua vida, que ficou até aqui com a gente, até este presente momento. Compartilhe esse vídeo com alguém, caminhe esse link para alguém, compartilhe no grupo de família, no grupo aí dos seus vizinhos. Eu creio que será uma bênção para a glória de Deus. Quero louvar a Deus aqui de verdade pela vida do Eric, que tá ali atrás das câmeras. Isso só tá alcançando você aí na sua casa porque tem alguém ali por detrás. Verdade. Então eu louvo a Deus pela vida do Eric, mesmo na ausência, louvo a Deus pela vida do Elito. Se você ainda não conhece o Peleja, aproveita para dar um Google lá, joga no Instagram e pesquisa lá, Ministério Peleja, vai ser uma bênção, compartilha, você vai ser muito edificado. Quero louvar a Deus pela vida aqui do Pablo Góes, irmão, um pregador nato. Ele fala que ele é tímido, não sei na onde, eu sou. Se um dia, Pablo, você descobrir a oração que faz a perna parar de tremer antes de pregar, você me fala. Acho que não existe, amigo. Não existe. E se você é pregador que já descobriu uma fórmula, comenta aí embaixo aí. Por porque favor. Não é fácil, né, Varão? Não é bom. Depois, fica bom depois de 5 minutos que você tá pregando. Exato, ela melhora. Ela melhora. Mas de fato, na hora de pregar, ela vai continuar tremendo. Meu Deus. Mas também revela a nossa dependência. A gente tá carregando o que não é nosso. É bom. É forte, exatamente. Irmãos, acompanhe o Pablo. Segue lá nas redes sociais do Pablo. O Pablo já vai dar uma palavra, ele já vai trazer para você também o @, para você estar seguindo. E você vai ser muito edificado. Chame ele para pregar na sua igreja. Tem muita bagagem. Você viu aqui, é jovem. Eu costumo falar que o meu vocabulário, perto do vocabulário do Pablo, o meu vocabulário é pobre. Misericórdia. O dele ali é de estilo de Alphaville pra lá. Eu sou do interior ali. Pablo, Deus abençoe. Eu podia rasgar elogio, irmão. Eu te amo em Cristo Jesus. Você sabe, eu não escondo isso. Minha família ama a sua família também. E Deus abençoe, Pablo. Dá suas considerações. Deixa aí o seu @, aí também para o pessoal seguir. Vai ser uma bênção. Amém, meu amigo. Eu quero ser grato a Deus por esse momento. Confesso que assim que me foi feito esse convite, tremi novamente, as pernas, elas se proporam a tremer de novo, mas vencendo e rompendo o medo, estou aqui. Eu quero ser grato ao Senhor pela sua vida, pelo meu amigo Wellington, né, que não pôde estar. Desejei muito ter com ele esse momento também, mas eu sei que Deus vai preparar outro. Sou grato ao Senhor pela sua vida. Eu sei que este canal, esse momento, isso tudo tem sido para a glória de Deus. Aleluia. E a gente testifica quando pisa aqui. Que o Senhor continue abençoando vocês, sustentando tudo que carregar o vosso nome. É recíproco o sentimento que você tem por mim. Também amo ouvir você. Glória é um a Deus. exímio pregador e vocês bem conhecem isso. Então
Então eu sou grato a Deus, tá bom? Pela vida de Aleluia. vocês. Minha rede social, você que quer conhecer um pouquinho do que a gente fala a respeito da nossa fé, como estilo de vida, como conduta, segue lá, @Pablo_Martinusso, tá? Martinusso é um adendo de fora, É forte. vem da parte do pai, os italianos. Então Aleluia. segue lá, eu sei que Deus vai ter uma palavra pro teu coração, tá bom? Muito obrigado, meu amigo. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Você que ficou com a gente até agora, muito obrigado de verdade. Isso daqui é por você e para você, que venha te edificar e que o nome do Senhor seja glorificado Aleluia. acima de tudo. Quero louvar a Deus pela sua vida e até a próxima. Deus Em nome de abençoe. Jesus.